Então, para todos, muito boa tarde. Depois de um interregno para férias, aqui estamos nós de novo para mais uma temporada do programa Prova dos Nove, como é habitual. Em estúdio, contamos com a presença dos nossos comentadores, pelo PSD João Carlos Almeida, pelo PS Vítor Cavalheiro e pelo Chega. Hoje não é possível contarmos com a presença de Elizabeth Ramos, que por motivos profissionais não pode estar presente para comentar os assuntos que escolhemos para este início de temporada. Um dos assuntos que aqui vamos falar tem a ver com uma das matérias que foi trazida numa das últimas reuniões de Câmara. Trata-se de compensar a empresa construtora que estava a fazer obras na zona industrial e que, devido ao facto de não ter terminado as obras que estavam contratadas, uma vez que não foi possível terminar essas mesmas obras porque os terrenos não estavam disponíveis, a Câmara foi obrigada a compensar a empresa pelo facto de trabalhos a menos. Quando nós estamos habituados a estas matérias, prendem-se sempre com obras a mais, trabalhos a mais e a Câmara tem que pagar. Portanto, neste caso, é ao contrário, trabalhos a menos teve mesmo que compensar a empresa. Boa tarde, João Carlos Almeida. Depois de umas férias merecidas, vamos então iniciar este programa. Não é muito habitual esta situação acontecer. Ora, então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, Luís Pescaia e o auditório. Ora bem, pronto, trabalhos a mais é que é normal haver-se em empreitadas. Porquê? Porque normalmente há sempre coisas que não estão previstas e no decorrer das obras chega-se à conclusão que é sempre aquilo que não se verificou em projeto, que muitas vezes faz sentido, ou mesmo melhoria do caderno de encargos. E, portanto, os trabalhos a mais é habitual nas empreitadas, pelo menos quando os executivos são do PSD. Pelos vistos agora, as visões das coisas são diferentes. E eu começo por criticar o executivo PS, porque, pelo que eu sei das notícias e pelo que ouvi falar, nós já é do conhecimento, porque andavam a executar uma obra que já vem do tempo do PST, foi, portanto, a execução de algumas infraestruturas da zona industrial da Sertã, que rondam mais ou menos 1 milhão de euros, mais coisa, menos coisa. E o que está aqui em causa é que, havendo uma redução de trabalhos, ou trabalhos a menos, que ultrapassam os 20% da empreitada, o empreiteiro tem o direito de ser indenizado em 10% do valor da obra. Ora, 10% do valor da obra vai dar à volta de 20 mil euros de indenização por não fazer o trabalho. Ou seja, a empresa está sempre a ganhar. Se calhar ganha mais por não fazer do que por fazer. Porque estando nas obrigações de parte a parte, contratuais, que isto normalmente é público, não é? São contratos públicos, não é um contrato especial desta empresa em concreto, é contratos públicos que têm estas nuances, estas cláusulas. O que é que acontece? Havendo mais de 20% de trabalhos a menos, e neste caso estamos a falar num 1 milhão de euros, e agora estamos a falar em valores redondos, não sei se é 950, se é 1 milhão e 50 ou 1 milhão e 100, é mais de 20%. Quer dizer que estamos a falar em mais de 200 mil euros de trabalhos a menos. O que é que acontece? Qual é o ónus da questão aqui? A Câmara vai ficar prejudicada em muito, porque vai pagar 20 mil euros porque não faz a obra. Vai perder o apoio de 85% desses 200 mil euros, que é a obra tem uma candidatura aprovada. Não executando, vai deixar de receber 170 mil euros, porque os 85% que eram pagos, e a Câmara que ia suportar os outros 15%. Portanto, estamos a falar à volta de 170 mil euros dos 200 mil. Mais 20 mil euros que vai pagar de indenização. Ou seja, o que é que acontece? A Câmara, se fizesse a obra, pagaria 30 mil euros e ficava com 200 mil euros de obra executada.
vai perder 200 mil euros, ainda vai pagar 20 mil. Ou seja, não faz a obra e paga quase a mesma coisa. Eu acho que isto é grave. Portanto, eu nunca ouvi falar até hoje, pode ter passado ao lado, nunca discutimos aqui. Aliás, às vezes o que é habitual é discutir derrapagens da obra. Nunca trabalhos a menos. E temos tido algumas derrapagens, obras que foram contratadas aqui no Conselho, nomeadamente em Cernache. Nomeadamente em Cernache, que estamos a falar em derrapagens de mais de €500 mil. E estamos a falar de derrapagens nas piscinas da Sertã, para melhoria. Pronto. Outras coisas que não estavam previstas no contrato, mas que eram necessárias na obra. Ou seja, que não estavam previstas no projeto por erro do projeto. E depois há os aproveitamentos, muitas vezes há os empreiteiros que estudam, têm pessoas a estudar os cadernos de encargos e os projetos. E, portanto, isto muitas vezes, quer se queira ou não, há aproveitamentos. E as pessoas sabem fazê-lo quando têm pessoas à altura a trabalhar nisso. Agora, o grave disto é que não é um erro de projeto. Estava definido, há um plano de pormenor em que estão previstas estas obras. E estas obras, não alterando o plano de pormenor, são para ser feitas. Se não forem hoje, se não forem este ano, é para o ano. A diferença é que, depois desta oportunidade, se para o ano a Câmara for fazer as obras, tem que suportar dos cofres do município os 200 mil euros. Já não há aqui apoio de 85%. Acabou, nesta questão em particular. E, portanto, a Câmara acaba de perder 220 mil euros. Números redondos, estamos aqui a falar em números redondos, que eu não tenho exatamente os valores concretos, mas perdemos. Ou seja, se calhar até mais, porque quando formos fazer... Isto faz-me lembrar o mercado de Cernache. Começou com um projeto de 1 milhão e já está em 2. Ainda não começou. Também estamos com problemas de projetos, erros de projeto. Ou seja, estamos a um ano de eleições, para o mês que vem estamos a um ano de eleições, e o mercado... É em outubro, nós estamos... Setembro? Então, já estamos a falar mesmo num ano de eleições. E o mercado ainda não começou porque ainda não tem condições de começar. E já está em mais de 2 milhões de euros. O que é que vai acontecer? Quando estas obras forem executadas, da forma como as coisas estão a andar, já não vão custar 200 mil, vão custar 300 mil, ou 250 ou 300 mil, suportadas unicamente pela Câmara. E, portanto, os 200 mil euros já foram. Foi os 70 mil euros que íamos receber, mais 20 que vamos pagar de indemnização. Portanto, isto é, de facto, a visão das obras. E, falando em zona industrial, que tanto criticaram o PSD porque não criavam condições para instalar empresas no nosso concelho, em quase final de mandato, a única coisa que foi feita na zona industrial foi um projeto que já vinha do tempo do PSD e que não conseguem concluir, inclusive vão perder verbas que já estavam mais que certas. João Carlos, esta questão depois acontece porque a proprietária morre e depois não há entendimento entre os herdeiros e a Câmara. Pronto, é uma falsa questão. É uma falsa questão. Pelo menos foi aquilo que foi dito. Vamos lá ver. E daqui a bocadinho vamos falar de uma situação que é das servidões administrativas. Quer se queira ou não, haja acordo ou não com os proprietários, o projeto vai avançar. E eu vou dar outro exemplo. A Rua A e a Rua B, que está em projeto, há um proprietário que não está pelos ajustes e nunca chegou a acordo com a Câmara. Impede o projeto? Não. Há uma expropriação a decorrer. E a Câmara só não avança com o projeto já porque não quer, ou porque não está pronta para avançar, ou porque ainda não está no ponto de se iniciar. Porque a Câmara não pode atrasar as obras em função do entendimento ou da vontade de um proprietário em particular. E isto é um exemplo. Não iniciaram, mas podem iniciar quando entenderem, porque
havendo um processo de expropriação, é o Tribunal que vai definir quanto é que a Câmara tem que pagar ao proprietário. De acordo com a avaliação feita na altura, a Câmara só tem que depositar o dinheiro para pagar aquela quantia. Depois o Tribunal vai definir se é aquela quantia, se é mais ou se é menos. Mas é o Tribunal que define o valor por metro quadrado. E, portanto, para quem não tem conhecimento, de facto, o projeto da Rua A e da Rua B, quando invoca ali junto ao mercado, há ali um problema com o proprietário que não chegou a acordo com a Câmara. Portanto, há um processo de expropriação a decorrer. Não me pôs em causa a obra. Portanto, só não arrancou porque a Câmara ainda não pôs mãos à obra, no fundo. Aqui, outro exemplo. Na mesma zona industrial, em frente ao Correia e Correia, houve, próximo, aliás, uma propriedade, uma parcela que fazia parte, era propriedade da empresa Correia e Correia, eles não deixavam avançar a obra. E pediam 200 mil euros por um cantinho de terreno que havia lá. Passava dos 200 mil euros. O PSD, na altura, executivo, o PSD, fez a obra e fez um processo de expropriação. Avaliou o terreno em 6 mil euros. O Tribunal avaliou em 12 mil. Foi pago 12 mil. A obra foi feita e acabou. Não há mais polémica sobre o assunto. Porquê é que não se aplica as mesmas regras, o mesmo procedimento neste caso em particular? Porque os proprietários não chegam a acordo. Eu não quero saber se os proprietários chegam a acordo ou não. Não chegam a acordo em valores que são justos. Os terrenos daqueles proprietários estão numa zona, de plano pormenor, em que não podem fazer mais nada senão para a zona industrial. E não havendo uma alteração do plano pormenor, a única coisa que pode ser ali feita é, se está um arruamento, é um arruamento que vai ter que ser feito ali. Com a autorização ou sem a autorização do proprietário. E, portanto, a Câmara só tinha que colocar um processo de expropriação e avançar com a obra. Então, optou pelo caminho de não fazer, vai custar caro. Vítor, esta situação, aquilo que foi adiantado na reunião, foi explicado pelo vereador e vice-presidente Rui Antunes, era de que era preciso fechar aquele caderno porque era dinheiro que estava financiado e que tinham que terminar e, portanto, se fossem para uma expropriação, aquilo iria eventualmente arrastar-se. Vê esta explicação, uma explicação plausível para aquilo que também conhece desta matéria e também pela explicação que o João Carlos Almeida adiantou. Então, cumprimentar primeiro o João Carlos Almeida, o Luís Caia, os ouvintes da rádio quando estavam. Parece que viemos revigorados, não é? Para esta nova temporada. Depois de umas férias merecidas. Não sei se são merecidas, não. Férias curtas. Espero que sim. Espero que pelo menos venhamos preparados para continuar dentro daquilo que é possível a esclarecer as pessoas, que é o nosso objetivo aqui, comentar, às vezes não são assuntos muito técnicos, que temos também alguma dificuldade, mas de qualquer modo acho que isto é um programa útil e que as pessoas vão acompanhando e que vão ao fim e ao cabo ficando também mais esclarecidas. Realmente isto é uma situação inédita no Conselho. Não será a nível nacional, provavelmente não será, mas é uma situação inédita. O João Carlos já falou aqui em números, eu não vou falar em números, portanto, quanto é que perde ou quanto é que ganha. Então, vou falar efetivamente, portanto, a questão que o Luís coloca é pertinente, porque, como o João Carlos já disse, o plano pormenor da zona industrial está definido. Toda a gente sabe qual é, está definido, não há nenhuma dúvida. Ainda que eu tenha lá um terreno e queira fazer lá um palácio, toda a gente sabe que eu não posso fazer, portanto, porque aquilo é única e exclusivamente para a finalidade que tem. Deu-se aqui o exemplo também, aquele exemplo do Correia e Correia, que era passar essa avenida para chegar cá embaixo até o Rés e Correia, era uma obra importante e que era necessário fazer. Eu, na altura, era vereador da oposição, fui um bocado crítico, não em relação ao processo. Eu achava, e continuo a achar, que e estávamos a falar de uma empresa com algum impacto, uma empresa importante para o Conselho, que é o Rés e Correia, é uma empresa forte e uma empresa importante para o Conselho, e que deveria ter havido ali alguma negociação e algum entendimento, um consenso. O Presidente, na altura, explicou que não foi possível chegar a consenso, porque, efetivamente, eles pediam um valor exorbitante relativamente ao valor do terreno em si, mas eles também sabiam
havendo aquele obstáculo, a avenida estava impedida de avançar. E optou-se então por essa solução, que o João Carlos já aqui disse, e é verdade, e fez-se a obra. Pronto. O que era inevitável, tinha que se fazer, porque está no plano de pormenor, era uma estrada, e ela, se não fosse feita naquela altura, era feita noutra altura qualquer. E fez-se a obra, não sei se demorou muito tempo a desbloquear o processo, não. E eu agora, a mim, aqui o que me faz alguma confusão é a Câmara partir para uma obra com esta indefinição. Pronto, é mais isso que faz alguma preocupação, porque a Câmara, quando parte para a obra, sabendo que o terreno não é dela, sabe que pode encontrar ali um obstáculo. Portanto, se calhar, havendo um obstáculo, não sei se havia, se não havia, a senhora morre, mas provavelmente, morrendo ou não morrendo, os herdeiros, não sei se tinham sido ouvidos antes ou não, de qualquer modo, mesmo que a senhora fosse viva, se calhar o importante era terem feito logo um acordo com pagar o terreno ao valor que fosse necessário. Pronto, porque aquilo, como se diz, não há hipótese, os proprietários podem achar que aquilo que vale milhões. Mas se a Câmara entender, não quiser pagar esses milhões, lá está tal coisa. Há uma avaliação da Câmara, há uma avaliação do proprietário, há uma avaliação do Tribunal, e o Tribunal é que toma a decisão, e é X, e foi o que aconteceu, e era o que eu acho que devia ter acontecido nesta situação. Porque realmente é muito mau partir para uma obra, a meio da obra chega-se à conclusão que não há possibilidade de concluir porque não há este consenso, e depois com mais uma agravante realmente de ter que reembolsar o empreiteiro por trabalhos não realizados. Estamos aqui a falar, e estamos a falar foi uma candidatura, isto não estamos a falar de um projeto que aconteceu assim de um dia para o outro. Isto terá demorado o seu tempo, porque foi uma candidatura, foi posta a concurso, caderno de encargos e tal, e efetivamente durante todo este tempo foi com essa incerteza e acabou por efetivamente não se concluir, o que eu acho que é muito mau. Portanto, é uma situação que é difícil, não conhecendo os detalhes exatos daquilo que aconteceu, mas sabendo por aquilo que a rádio contestava e por aquilo que se passou na reunião de Câmara, eu acho que é uma situação que não devia ter acontecido. Acho que a Câmara não esteve muito bem, embora agora cada um não, quer dizer, o PSD tomou a sua decisão, acha que a Câmara também arranjou, portanto, neste caso, quem presidia na altura o Executivo também deu a sua explicação, mas a verdade é que não é uma situação muito compreensível. E também, como eu digo, inédita, uma coisa que acontece pela primeira vez, partir para uma obra e depois interrompê-la, porque o João Carlos já disse, é verdade, há aí a rua a Câmara, se quiser avançar com a obra, avança. Não? Pronto. E já houve mais casos de expropriações de terreno. Eu não sou muito apologista, como disse, da expropriação de terrenos. Acho que deve haver um consenso, ou deve haver aqui um diálogo entre as partes, entre a Câmara e entre os proprietários. Não sendo possível esse diálogo, ou não sendo possível chegar a uma conclusão, também os proprietários, por muito que lhes custe, não podem estar a impedir uma obra, um progresso, uma situação que é absolutamente necessária para a zona industrial. Vamos a ver o resultado disto é que a obra ficou por fazer e que a Câmara vai ter que indemnizar. E mais dia, menos dia, como já disse o João Carlos, a Câmara vai ter que voltar a fazer a obra e vai ter que investir o dinheiro, provavelmente com os dinheiros dos cofres da Câmara. João Carlos, quando se fala por vezes em expropriações, a questão é que a desculpa é sempre que se arrastam no tempo e que podem eventualmente demorar tempo e as obras estão paradas, mas neste caso não haveria essa possibilidade, porque aquilo que foi dito é que tinha que ser fechado o caderno porque havia financiamento e isto era ainda do plano 2020 ou uma situação semelhante, e que tinha que ser fechado para a Câmara poder receber dinheiro. Sim, mas se executassem a obra na totalidade, a Câmara fechava o processo de acordo com com as responsabilidades que tem perante a candidatura e perante o empreiteiro. O problema com o particular era um assunto interno da Câmara Municipal. Se me disserem assim, a Câmara não podia avançar com a obra enquanto decorresse a expropriação, enquanto não tivesse decidida, não, a Câmara tem que depositar o montante da avaliação e avançar com a obra. A expropriação a nível de tribunal pode demorar 1 ano ou 2, pode-se resolver daqui a 3,
Mas a obra já está feita. A responsabilidade de indemnização é sempre da Câmara, de acordo com os valores que o Tribunal avaliar. E, portanto, se pusesse em causa a finalização da obra e o fechar o dossiê por causa daquilo e pôr em causa todo o investimento, era uma coisa. Mas não. Portanto, eu acho que a Câmara só tinha que avançar com o processo, com a obra, ao mesmo tempo que colocava o processo de expropriação, e depois o Tribunal que definisse quanto é que se tinha que pagar aos herdeiros. Isso é o normal. Portanto, isto não é assunto que não fique por aqui, porque este assunto ainda vai ser mais discutido. Bom, se temos uma Assembleia Municipal, eu vou pedir, provavelmente, se não for eu outra pessoa, mais esclarecimentos. Porque estão a dizer que tinha que fechar o dossiê, tem que justificar que não havia outra hipótese. Vão ter que justificar isso às pessoas. E, portanto, não pode ser uma família a travar o progresso. E em termos de diálogo, nós sabemos, na questão da Rua A e da Rua B, foi muito discutido. Chegou-se a um ponto, aliás, o próprio presidente Carlos Miranda referiu em determinada Assembleia, se discutir, tornou-se a discutir e tornou-se a discutir. Quando não há entendimento, aliás, quando os pedidos, falámos aqui do Correio, que estão valores exorbitantes, e então, mas depois do Tribunal definir 12 mil euros, alguém acredita que 200 e tal mil euros que seria um valor adequado? Ou as pessoas não tinham e não teriam noção da realidade? Têm. Só que, pelo menos, tentam lançar a rede esse bem peixe, ou então travar eu estou bem, vocês desenrasquem-se. Por isso mesmo, sempre fui e sempre disse na Assembleia Municipal, a expropriação é um meio que é para ser utilizado. Porque por estas e por outras é que às vezes as coisas ficam não evoluem. É aquela questão muitas vezes que se passou, muitas vezes quando as juntas de freguesia, que era, olha, aqui agora andamos aqui a arranjar a estrada, vamos alcatroar, aproveitamos, alargamos um bocadinho, fazemos o muro, o meu carro passa bem. Sem terem noção de sequer que até estariam a valorizar a própria propriedade deles. Mas há pessoas que pensam assim. Portanto, eu não preciso disso para nada. Está bem, mas os outros precisam. Nós vivemos todos aqui. E, mais uma vez, que será o tema seguinte, a questão das servidões administrativas. Porque, aliás, sobre essa situação em concreto, estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de situações muito idênticas. E, portanto, não pode ser a vontade de um ou dois, ou de meia dúzia, ou seja quem for, coloque em causa a evolução, o progresso, ou até a segurança das pessoas. Mas, João Carlos, eu posso aqui fazer a mim, eu acho que eu também concordo que eu sou dono de uma propriedade e que a Câmara não vale avançar sem não é a minha autorização, sem haver aqui um acordo, não havendo um acordo. Não, o que eu quero dizer é que nós estamos a falar de um projeto que isto não foi feito de hoje para começar amanhã, não é? Quando se fez o plano pormenor está feito há muito tempo, há muitos anos. Pronto, já sabia que passava ali a rua. A Câmara, quando parte para esta obra também, provavelmente terá falado com a pessoa, digo eu. Sim. Terá falado com a pessoa. A pessoa foi renitente. E eu acho que a Câmara chegar lá e avançar também não devia. Também não devia ou devia. Vítor, não estamos a falar em ser renitente ou não. Estamos a falar em teimosia ou não querer chegar à razão. Porque a questão que estamos a falar, e eu, pronto, de alguma forma tomei conhecimento do caso, mas também por comunicação do Presidente da Câmara. Houve muitas reuniões de diálogo para chegarem a acordo. Quando a pessoa pede situações que não são aceitáveis, repare, na questão da Rua A ou da Rua B, também houve. O proprietário pedia um determinado terreno ao lado que dá para fazer 1 ou 2 lotes de prédios. Sabe quanto é que custa um lote para prédio na Sertã? Mais 100 mil euros num sítio daqueles. Um terreno que desse para fazer 2 lotes vale 200 ou 250 mil euros. Aliás, ainda agora estivemos na Assembleia Municipal a falar em indenização de lotes. Que foi por aí afora. Muito mais do que isto estamos a falar.
de um terreno que estamos a falar que a Câmara paga a 60 euros o metro. Mas onde é que estamos, afinal? Nós temos que ser razoáveis. Se o proprietário não aceita uma indenização de 60 euros por metro, então quer o quê? 200 mil euros por um triângulo de terreno? Temos que ser razoáveis. Então, não é resistente. Estas teimosias, quando não se chega a bom porto, tem que se avançar. Mas, João, e, portanto, aqui houve não desconhecia o caso, houve morte de uma senhora que seria proprietária e, portanto, mete-se os herdeiros. Os herdeiros têm que ter noção. E não é assim. O Vítor está a dizer, entro num terreno meu sem autorização. Não. Há um diálogo e, provavelmente, muitas reuniões, não dizer assim, não, reunimos uma vez, não quero chegar a acordo, então até amanhã vamos resolver isso de outra maneira. Não. Houve diálogos, provavelmente. Diálogos e continuados. Agora, não é entrar num terreno do Vítor Cavalheiro ou de outra pessoa. É num terreno, numa zona, como o Vítor Cavalheiro disse, que está em plano pormenor há muitos anos. A pessoa que tem lá o terreno sabe, se for ver, no meu terreno passa uma rua. E são deles. Os terrenos são dos proprietários. São deles, até fazerem a escritura ou até serem expropriados. Exatamente. Pronto. Até lá são deles. Mas aliás, são deles. Para avançar, e aqui fala-se muitas vezes, e a Câmara falava de boca cheia, o Executivo, na altura, como oposição, falava de boca cheia que o PSD não fazia nada para aumentar as zonas industriais, para aumentar a capacidade de instalação de empresas novas. E eu falo com proprietários de terrenos limítrofes à zona industrial, que não estão no plano de pormenor, mas prontinhos para vender, e ninguém faz proposta de compra para ampliar a zona industrial. No entanto, fala-se numa zona industrial nova. Aliás, eu sempre fui apologista que havia uma única zona industrial entre Sertã e Sernás, e não duas zonas industriais, mas pronto, que houvesse polos industriais. Ora, uma nova zona industrial que vai... Vamos lá ver. Quando um projeto do mercado municipal, com um projeto aprovado, que foi muito criticado do Executivo PSD não iniciar até ao final do mandato. Estamos no final quase do mandato deste e ainda não iniciou. Como é que um projeto de uma zona industrial com estes andamentos, onde é que vamos... Nem que este Executivo tivesse lá 12 anos, conseguiria iniciar essa zona industrial. Mas pronto. São situações... É verdade que o PSD fez pouco, não teve lá 12 anos, aí não tínhamos dúvida. Nós estamos a julgar um executivo que está há 3 anos, faz agora em outubro 3 anos que está na Câmara. E o PSD teve lá 12 anos. Eu estou a dar um exemplo, eu agora vejo lá obras nessa rua que estamos a falar, que vai junto ali à Correia, e vai ter ao fundo da Rés e Correia, os lotes do lado direito, do lado esquerdo. Vejo lá andarem obras, máquinas, portanto, escavações, porque há aí uma série de lotes que, à partida, sabendo nós que há muita gente interessada, há pessoas inscritas, estou a falar do tempo do PSD, agora não conheço, mas do tempo do PSD, porque uma vez até falei com o Presidente na altura e falei com um técnico da Câmara sobre essa situação. E o que é que faltava fazer naquela zona? Faltava desviar a conduta da água do abastecimento à Vila da Sertã, como o João Carlos deve saber. Eu não sei se é essa obra que estão a fazer, mas estamos a falar de uma conduta que tinha que ser desviada, porque ela não podia ficar no meio dos lotes, porque depois vai-se lá construir um pavilhão e a conduta não pode lá ficar. Creio, não sei, não tenho a certeza, se é isso que estão a fazer, mas estamos a falar de uma obra que até era da responsabilidade das águas do centro, que agora chamam-se Águas do Val do Tejo, se não me engano, e que na altura me disseram, porque eu interessei-me pelo caso, e que na altura me disseram que a Câmara que ia fazer a obra, que as águas do centro teriam comprado todo o material e a Câmara que ia pôr a concurso a obra, fazer a obra, provavelmente, e depois ser ressarcida pelas águas do centro. Estamos a falar de uma coisa que está a impedir a entrega, se calhar, de uma dúzia ou meia dúzia de lotes a pessoas que estão interessadíssimas em ocupar aqueles espaços, em construir pavilhões, em fixar-se na zona industrial, e também nunca se fez. Isso vem tudo do tempo do PSD, e isto estamos a falar de muito tempo. Então o que é que foi feito também no tempo do PSD em termos de zona industrial? Nada. Também não foi feito nada. PSD, no tempo do PSD, o que é que foi feito? Legalizou toda a zona antiga da zona industrial, legalizou, que estava tudo por legalizar,
e deixou um projeto para executar que está a ser executado. Projeto? Este projeto estão a executar. João, é do tempo do PSD. O projeto é o zona de pormenor que lá está. Então este foi aberto um concurso agora. Os lotes já estavam divididos. Os lotes obra, vamos lá ver, Vítor Cabrera. A obra que está a ser executada na zona industrial, o projeto já é do tem PSD. Décadas. Vem do PSD. Do PSD, mas não é do anterior executivo. Se calhar é do PSD, do tempo do presidente Sérgio Farinha. Para ser realizada pelo executivo anterior. Estava e não foi. Não iniciou. Estava e não foi. Pronto, portanto, é um projeto. Não é um projeto do PS. Não, mas aquilo não é nenhum projeto. Não é projeto, é as obras definidas. O projeto está feito, que é o plano já está feito há séculos. Eu estou a dizer, a ampliação das infraestruturas que não estão feitas já estavam para ser. Isto que está a ser feito já estava previsto. E é o que estão a fazer incompleto. Mas aquilo estamos a falar de uma portanto, coisa assim. Eu não estou aqui a falar. Nós estamos agora há um ano de eleições, é a altura de fazermos fazermos um balanço um dia destes. Este executivo não faz obra nova. Não tem uma obra deles. Está a fazer obra do PSD. Tudo o que vem de trás. E não consegue concluir o que vem de trás do tempo do PSD. Então, mas quais eram as obras do PSD que vem de trás? Olha o mercado. O mercado aqui de Sanás. O edifício do CTT, que ainda anda a dançar aí no ar. O edifício do CTT... Não precisamos de mais exemplos do que este. O mercado de Sernás tinha o projeto aprovado. Não iniciou no tempo do PSD porque teve-se de fazer a alteração ao projeto por pedido de entidades exteriores à Câmara por causa do IPAR estar junto ao seminário. Houve um atraso, as pessoas não compreendem isso, só querem pronto, não se iniciou. Muitas vezes não se sabe porquê. O projeto estava finalmente aprovado para iniciar. E este Executivo mexeu no projeto e também está para iniciar ainda. Ainda está para iniciar. E já passaram 3 anos. Eu acho que há de me dizer um exemplo de uma obra do PS que tenha sido projeto de PS e iniciado pelo PS. Mas pronto, não, João Carlos, é assim, é verdade, e as pessoas sentem isso, que há ali um emperramento nos projetos e nas obras. Não é? Outra coisa. Há uma série de obras, segundo ouço dizer, há uma série de obras para lançamento. Mais do que nunca criticávamos que nós não conseguimos gastar o dinheiro que nem sequer conseguem gastar o dinheiro que têm, 4 milhões de euros. E 4 milhões de euros. E não conseguem gastar o dinheiro. Não têm capacidade de sequer gastar o dinheiro. A Câmara da Sertã, neste momento, tem... A última vez que eu vi os números, eram 9 milhões e 500 mil euros. Nesta altura devem estar mais de 10 milhões nos cofres. E uma coisa é certa, Vítor Cabrera, não vão conseguir gastar o dinheiro, porque não se gasta dinheiro à toa. Tem que haver projetos... Repare bem o projeto um projeto aprovado há 3 anos. Ainda não iniciou as obras, a dificuldade que é gastar o dinheiro. Agora, imagine noutros projetos que nem sequer estão ainda executados. Ainda a nível de projeto, quanto mais de candidatura. E, portanto, a Câmara não tem capacidade de gastar o dinheiro que tem. Tem uma série de projetos que não conseguem executá-los. Eu aí também concordo. Realmente, eu também fui um crítico relativamente a essa situação e também não concordo que agora, aliás, os saldos que nós temos vindo de ano para ano a aumentar, eu não sou muito defensor também de que isso... Agora, qual é a justificação? Era a justificação que o PSD dava, só que agora o saldo subiu. Há obras, aquele saldo está não é cabimentado, está destinado para uma série de obras que não avançam. Mas não avançam porquê? É verdade, isso é verdade. Os serviços, eu não quero estar aqui a criticar os serviços técnicos da Câmara, mas realmente há alguma coisa que não funciona bem. Sabemos que a Câmara, por dificuldade em projetos, em análise de projetos, em apresentar projetos, contratou uma empresa externa, pelo que nós sabemos, eu creio que isso é público, foi uma reunião de Câmara, contrata uma... Eu acho que o problema está aí. Eu acho que eu também não concordo, continuo a dizer, acho que havia de haver uma solução, acho que havia de haver... Porque é como o João Carlos Almeida está a dizer, o mercado de Sernás pode ser que a Câmara consiga pô-lo a concurso, mas este Executivo, neste mandato, não tem nenhuma hipótese de chegar a inaugurar uma obra daquelas, não é? Não tem nenhuma hipótese. Mas E eu também não quero criticar, dizer assim, em 3 anos não podiam fazer... Eu estou a falar de prioridades. E em 3 anos tem que se dar prioridades. E este exemplo que eu estou a dar é, no fundo,
lembrar-me daquilo que era criticado. Criar condições para empresários se instalarem na Sertão. O que é que foi feito para isso? Nada. Compraram terrenos novos para a ampliação da zona industrial? Nada. Compraram terrenos para uma nova zona industrial, de um novo projeto? Não. Portanto, o que é que aconteceu? Em vez de executarem as infraestruturas que estavam pré-pagas, ainda por cima deixam parte por executar. E é esta a prioridade para fazer daqui a 2 ou 3 anos. Ou seja, estas obras ficaram por fazer, não fazem falta na zona industrial. E, portanto, é esta, mas esta no candidatura fundo, é deste Executivo. Não tem a ver com o Executivo do PSD anterior. Esta candidatura tem a ver com um projeto de execução que já vinha de trás. As obras que estavam previstas para fazer são exatamente estas e aquelas que não vão ser feitas por iniciativa, por opção por opção deste Executivo. Mas atenção, o senhor vereador ou das obras ou o seu presidente vai ter que explicar muito melhor esta situação, porque isto não é uma coisa que passe numa sessão de Câmara ou numa prova dos 9. Vai ter que ser explicada noutros trâmites. E, portanto, isso é tudo... o que eu acho é que é uma questão de prioridade, ou se queremos dizer, de coragem para avançar com as obras, independentemente das dificuldades. E, portanto, perde-se oportunidades. E, portanto, é assim. A questão de em 4 anos, aquilo que era mais criticado é aquilo que menos é feito, ou que nada é feito. Estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar de impostos, tudo aquilo que se defendia foi aquilo que ficou por fazer. E, portanto, quais são as obras novas? Vamos ver, se calhar o projeto de apoio à habitação, vamos lá ver se isso anda ou não anda, se de facto, que é o único projeto que eu conheço inédito deste Executivo, que não tinha um projeto anterior. Uma creche também é deste Executivo. Uma creche, a compra do terreno, da creche até à creche, a compra de um terreno para a creche. E um projeto, no fundo, é um projeto, sim, mas até ver ainda só se, não sei se já fizeram escritura ou não, só se falou na compra do terreno por negócios já envolvidos com outras questões dos lotes que fomos falados na Assembleia Municipal. Portanto, para mim, claramente, é uma oportunidade perdida e é dinheiro desperdiçado, que nós todos vamos pagar daqui a uns anos. Agora, mais tarde iremos pedir outros esclarecimentos e ver se então nós estaremos errados na nossa avaliação. Pois, pronto, eu aqui, agora voltando aqui ao tema que nos traz, ao tema que estávamos para discutir, dispersámos-nos um pouco. Eu acho que há aqui realmente um planeamento não muito certo. Há um planeamento deficiente porque não me parece que começar uma obra e depois deixá-la... É um caso inédito. Se deixá-la naquelas condições, deixá-la a meio, eu também não concordo absolutamente nada com isso, mas pronto, eu só dou um exemplo assim, se calhar disparatado, mas imaginem que, para já, quando se faz uma autoestrada, faz-se a expropriação primeiro. Não se está a fazer diálogos com os proprietários. Quantos proprietários são? Milhares. Não. Faz-se ali. Aliás, os valores das coisas não é o que as pessoas querem pedir. O Tribunal vai avaliar na zona qual é o valor corrente ou dos negócios anteriormente feitos. É assim que se faz a avaliação. É por exemplos do mercado, por valores do mercado. Porque não vai ser... se tem pago a 15 ou 20 euros o metro, o Tribunal não vai dizer que é 50. Também não vai dizer que é 10. João Carlos, o grande problema da nossa zona industrial é que a deslanche é idêntica. Foi realmente não acontecer como algumas, Vila de Rei, Castelo Branco, em que compraram um montão de terrenos, pronto, e têm-nos ali preparados para... Nós, quer o Executivo PSD, no tempo em que no tempo do Presidente José Paulo Farinha, também não havia dinheiro para comprar terrenos. O PSD até foi um bocado crítico relativamente à questão
A Câmara comprou o terreno para a instalação do Diamantino Jorge e o PSC na altura foi crítico, achava que a Câmara que não devia ter comprado o terreno, e o Diamantino Jorge, a empresa, pagou o terreno à Câmara, e depois a Câmara fica sem dinheiro, porque qual era o ideal ali na zona industrial? Era a Câmara ter dinheiro e comprar aqueles terrenos todos, não é? Não compra, e como é? A Correia, como é que fez? Compraram o terreno, por isso é que eles não queriam deixar passar a estrada. A Resi Correia, como é que fez? Comprou o terreno. Só para aí como é que fez? Comprou o terreno. A Sopré como é que fez? Comprou o terreno. O João Maia como é que fez? Comprou o terreno, porque a Câmara não tem dinheiro para comprar os terrenos. Não, pronto, não tem ou não tinha. Agora, se calhar, começa a haver mais alguma disponibilidade financeira. E então era assim, por isso é que aquela zona industrial andou sempre. Porque se a Câmara tivesse dinheiro, comprava os terrenos, fazia as infraestruturas e os lotes estavam ali disponíveis para entrega imediata. Aqui... Assim não. Normalmente são os empresários que se adiantam e que compram o terreno a um privado. Mas o exemplo que eu queria dar era este. Uma obra de uma estrada, quando inicia, tem as expropriações feitas. Imagine que uma autoestrada estava a decorrer, chegava a um determinado sítio, não, vocês aqui no meu terreno não passam. E a autoestrada parava ali. Entretanto, ia para a expropriação e daí a 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, de acordo com os tribunais, a gente sabe como é que funciona, depois continuava. Ou então fazia um círculo, não é? E desviava. Não é assim que funciona. Este executivo tomou posse há 3 anos. A obra já estava programada, em termos destas infraestruturas, já estavam programadas para fazer. Então, em plena execução da obra, chegaram à conclusão que aquela propriedade, os proprietários não queriam vender. É agora, em plena execução da obra. É isso é que eu... Não tiveram tempo em 3 anos de analisar e de digamos, salvaguardar essa situação. Portanto, mesmo que fosse só por aí já era grave. Não, aí é que eu acho que é o erro, é quando partem para a obra, e estamos a falar de uma candidatura, não estar tudo já completamente limpinho, tudo completamente resolvido. Pronto, provavelmente. Que se preparem para responder, que se não for alguém em plena Assembleia que vamos ter no final do mês, vamos questionar o Executivo para responder se não havia outro caminho. Se de facto este caminho era o único. Se este era o melhor caminho, se não havia outro melhor. E vão ter que justificar isso. Naquela altura é. Avançamos então, continuamos a falar de terrenos e neste caso com as faixas de gestão de combustível da rede primária que está a primária e prioritária, digamos assim, que está a avançar nesta região centro. O ICNF tem estado a reunir com os proprietários por onde irão ser feitas estas faixas e João Carlos Almeida já há pouco aflorou uma situação destas, é que quer se queira, quer não queira, quer se concorde, quer não se concorde com o preço que o ICNF vai pagar, as obras vão avançar, quer o proprietário goste ou não goste, se quiser, como foi dito aqui na reunião a que eu assisti na Junta de Freguesia, estamos num país democrático, o proprietário pode ir para o tribunal, mas dificilmente conseguirá com que aquilo que ele pede ou o facto de não querer aquela faixa no seu terreno não tem grandes hipóteses. Em democracia temos direito a reclamar. Pode ser aceito ou não, pode ser... ter razão ou não ter razão. É exatamente isso. Quando falamos aqui, atenção, quando falamos no ICNF e na APA, eu fico com os calores, porque... Eu posso eventualmente comungar dessa opinião, mas por acaso gostei da forma democrática, reta, esclarecedora, aberta, como decorreu esta reunião aqui no auditório da Junta de Freguesia de Sernasto do Bom Jardim. Estava aqui o diretor adjunto da região centro do ICNF, aberto a esclarecer tudo de uma forma muito limpa, muito simples e só quem eventualmente não quis perceber é que não percebeu o que é que ali foi dito. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Quando se fala destas duas instituições, de facto, porque eu sei as dificuldades que são criadas por elas. Quando envolve a APA ou o ICNF, é muito complicado. E eles não são fáceis de dobrar. E muitas vezes, por desconhecimento da zona em que nós estamos.
Isto é uma verdade, porque fala-se muitas vezes, e as pessoas estão lá nos gabinetes, no ar-condicionado, deviam estar aqui para saber a realidade das coisas. Nesta questão em concreto, eu não estive em nenhuma destas reuniões, mas tive acesso a alguma informação e acho que foram esclarecedores. E, portanto, quando falamos na alteração da paisagem, e agora estamos a passar uma época difícil de incêndios, como tem estado a decorrer mais para o norte, aquilo que nós já passámos aqui, quase que idêntico, não idêntico, mas pronto, o que passámos em 2017, os focos têm estado a acontecer pela intensidade do vento e para agravar a situação, todos nós temos conhecimento. E depois queixam-se que é mais do mesmo e que nunca ninguém fez nada. E, portanto, alguma coisa tem que ser feito. E, portanto, estas coisas que têm que ser feitas por pessoas conhecedoras. E estando no terreno, e se, segundo disseram, estas servidões administrativas não são mais do que rasgar a paisagem de forma a que um determinado incêndio consiga ser dominado nesta zona de, digamos, nesta faixa, onde, segundo disseram lá, não é um estradão, mas é uma faixa onde vai estar uma rua de 6 metros e depois 50 metros para cada lado, provavelmente falam em 126 metros. Sim. É aqueles tais 50 metros que a gente tem que ter à volta das casas quando faz uma construção. Sim, para a segurança da própria casa. Depois 10 metros quase com limpeza rasa, com árvores que poderão estar, mas com a copa a 4 metros e depois no restante 2 metros, se a memória não me traiçoar. Pronto, não é proibido, ou seja, não é para limpar como nós temos às vezes visto por baixo das linhas de alta tensão. E, aliás, nas linhas de alta tensão já começa a haver exemplos de medronheiros. Em vez de acácias a crescer e cortar, há medronheiros e outras árvores autóctones que podem estar ali, que não crescem à altura e que não prejudicam. O ICNF, na altura, posteriormente, por aquilo que foi dito ali, vai tornar pública uma lista das árvores que podem ali ser plantadas pelos proprietários. Exatamente. Portanto, não é propriamente uma expropriação, continua a ser do proprietário, vai ser indemnizado, segundo dizem, dentro das normas para não ficarem mal, mas tudo o que for cortado, das espécies que agora têm que ser cortadas, o restante do material que sair de lá é propriedade do proprietário. Portanto, é indenizado, se tiver pinheiros de eucalipto, corta e é dele. A partir dali, está condicionado. Vamos lá ver. Agora, acredito nos entendidos. Isto é estudado onde passam estas faixas. É uma grande... Toda a nossa zona a nossa IC8 toda, de um lado e do outro. Há algumas ruas ali. A Estrada Nacional 2, para o lado da Comiada. Pronto, quem quiser saber, tem, de facto, saber se os seus terrenos são percorridos por esta servidão administrativa, tem a possibilidade de ir ao computador, e ver de facto se integra ou não os terrenos dele. Mas, pelo que foi dito, é por conhecimento de historial de fogos na nossa zona, de onde vêm e para onde passam. E, portanto, é uma maneira de dizer, se vier mais um incêndio pela mesma zona, tem aqui uma dificuldade acrescida de continuar, ou seja, é uma zona boa para se... Como é que a gente... Muitas vezes, e o que tem acontecido nestes fogos, chegou-se a um ponto em que não havia meios. Mesmo havendo 30 e tal meios aéreos, 1.700 carros, 6.000 homens no terreno, não havia meios suficientes para o número de incêndios de grandes dimensões. O que é que acontecia em determinadas situações? Os bombeiros deixavam arder e esperavam só para defender as casas ou que chegasse aos arruamentos para poder travá-lo ali e não passar para o outro lado. Normalmente a técnica é esta. Aqui é isto, é uma faixa de uma servidão administrativa onde é possível que o fogo não avance ou que avance, que trave o seu andamento ali na zona. E, portanto, quer se queira ou não, a partir do momento em que é considerado de interesse público as servidões administrativas e estarem definidas bem ou mal pelo ICNF, e eu quero-me acreditar que estão bem definidas, não há nada a fazer. E, portanto, o proprietário, queira ou não queira, não vai travar estas servidões administrativas. Se não aceitar o valor, tem o direito de ir para o tribunal.
e o Tribunal vai definir se ele tem razão ou não tem razão. Provavelmente não lhe vai dar razão. Vai travar a obra? Não vai travar a obra. Portanto, isto é o exemplo que eu queria dar em relação à zona industrial da Sertã. Vítor, é mais uma forma de evitarmos viver as situações que vivemos em 2017, falando só apenas nas mais recentes, obviamente. Não sei. Eu sou sou um bocado cético em relação... Não, que isto estamos a falar, são técnicos, eu não sou técnico, claro, estamos a falar de técnicos credenciados lá do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, são pessoas que fizeram... Por aquilo que foi dito, eles sobrepuseram a área por onde os incêndios passaram desde 1975, assim, e a partir daí, porque a norma é de que os incêndios seguem sempre o mesmo caminho. Eles dizem aqui que é um estudo técnico e científico, portanto, e está bem estudado, eu não estou a dizer... Agora, é a primeira vez que as pessoas vão ser indemnizadas, como dizem, não sei quantos. Mas nós já falámos aqui um montão. Oxalá que isto tenha, que seja assim, que realmente tenha sucesso e que isto seja efetivamente uma forma de, em caso de incêndio, portanto, haver minimizar aquilo que acontece, aquilo que nós vemos, que já nos aconteceu a nós e que está agora a acontecer a outros. Mas nós já passamos aqui... A revitalização do Pinhal Interior, falava-se na floresta. Nós aqui a discutir, em junho de 2019, discutimos aqui, Câmara da Sertã prepara a transformação da paisagem. Estamos a falar, isto era tudo no mesmo sentido. Em 2022 temos a gestão florestal, apoios do Estado para plantar árvores de crescimento lento, para evitar os incêndios. Em 2019, Rede Europeia de Territórios Resineiros também, era mais uma forma. Então. Transformação da paisagem, falámos aqui muito de Sertã, Vila de Rei, não sei quantos. Tivemos o exemplo de um... Eu não estou a ser pessimista. Portanto, infelizmente o que eu acho é que muitas vezes depois estas acabam por não resultar ou por qualquer razão, ou porque no terreno não são eficazes, qualquer... Mação, exemplo, numa floresta ordenada, veio um incêndio, limpou aquilo tudo. E era uma floresta... em que tinha uma pessoa que se dedicava altamente à floresta e era uma pessoa que conhecia, com conhecimentos. Eu acho que ele que agora está numa área integrada de Estado. Exatamente. Portanto, mas era uma pessoa que sabia. Portanto, e veio tudo. Nós vimos como é que estes incêndios evoluem, infelizmente, como é que eles evoluem. É verdade que se efetivamente se cumprir à risca tudo o que aqui está, estou convencido que é acho que é uma prevenção, uma achega para uma eventualidade de um grande incêndio, ou de um incêndio que depois toma proporções que muitas vezes são incontroláveis, que os bombeiros não conseguem de forma alguma controlar. Agora, dizer também, o João Carlos estava aqui a dizer, quem quiser saber é ir ao computador. Então, mas isto também, eu assim, a Câmara, Sernache, eu acho que a explicação mais, portanto, se calhar mais fácil, foi dada pela Junta de Freguesia da Sertã, também numa sessão de esclarecimento, quando eles diziam, a Junta de Freguesia da Sertã, isto é notícia da Rádio Contestável, a autarquia alerta os proprietários com terrenos em zonas paralelas ao IC8, desde o limite da freguesia na Ramalhosa até ao limite da freguesia na zona dos Verdelhos, junto à estrada a norte da localidade de Verdelhos, e estrada de Verdelhos e estrada que liga Montinho a Bela Vista. Sernache, a Junta também houve, mas já todos os terrenos particulares localizados nas zonas de faixa de gestão do IRA serão considerados servidões com possibilidade de indemnização dos proprietários. Os mapas das faixas a realizar podem ser consultados aqui, não é? Ou afixados na freguesia. Eu acho que se não... Bem, pronto, isto avança na mesma, não é? Creio eu. Avança, independentemente dos proprietários saberem se está a avançar ou se não está a avançar. Porque eu acho que muita gente não vai ligar nada a isto. Vai. Quando chegarem ao terreno... Mas isso é quando lá chegarem. Mas pronto, estas informações... Agora, eu tenho um terreno, se eu não estiver alertado, como muita gente não está alertada para a situação, alguma vez eu me vou preocupar ou ir ver se passa ali ou se passa ali, ou se vão lá mexer ou se não vão. Não, eu acho que devia haver... mas também diz aqui que também poderão vir a ser contactados por técnicos. Sim, porque andam no terreno. Se calhar, se não for assim, não estou a ver, como o João Carlos estava aqui a dizer, que uma pessoa, um proprietário, um
um caso, a grande maioria dos proprietários irem ao computador, ou irem aos mapas, ou irem lá fixar, ou irem mesmo à própria junta de freguesia, olham para os mapas, até nós temos dificuldade às vezes de olhar para o mapa e saber onde é que aquilo fica, ou como é que os terrenos estão ou não estão. O João Carlos não tem esse problema, porque é da área dele, da parte de engenharia, mas muita gente tem alguma dificuldade. Eu próprio tenho dificuldade. E depois saber de quem é que os terrenos são. E depois saber quem é que os começa terrenos por aí, são. começa logo por aí. Pois, isto eu acho que está muito bem. Espero que isto seja eficaz, que isto realmente venha a resultar no terreno. Não sou pessimista, fico um bocado cético relativamente a algumas coisas, a estas situações, porque já tivemos tanta coisa, já se fala há tanto tempo. É verdade que se isto for aplicado como se prevê, ou como é a intenção lá do Instituto de Conservação da Natureza, se isto for assim aplicado, eu acho que resulta, quer dizer, pelo menos melhora substancialmente aquilo que são os incêndios e aquela propagação e aquele alarmismo que acontece quando nós vemos um incêndio grande. Agora, muitas vezes fica na dúvida se isto não é mais um projeto como o arrendamento forçado, não é? Não houve uma altura em que o Estado vai tomar conta do arrendamento forçado. João Carlos, o Estado ia tomar conta do arrendamento forçado por causa também da floresta, para ser o controlador ou ser alguém que fizesse alguma coisa pela floresta, porque a maior parte dos proprietários não fazem. Então só têm prejuízo. O que é que vão fazer na floresta para ter prejuízo? Como nós sabemos e como as pessoas dizem e como sabemos que é verdade. Não. A questão é que depois vão fazer a georreferenciação, vão dizer aquele terreno é meu, mas e aquele que estiver debaixo daquela faixa, o ICNF assegura que faz as limpezas. O problema é depois o resto. E depois, sabendo de quem é aquele bico, ou aquele retângulo, ou aquele quadrado que está ao lado, é mais fácil depois as autoridades virem dizer, meu amigo, ou limpa, ou então... Mas eu estou convencido que a grande maioria das pessoas que não se importa que isto aconteça. Que, para já, porque dizem aqui também que é a primeira vez que há dinheiro para pagar aos proprietários. E eu estou convencido que a grande maioria, muitos não tiram nenhum rendimento daqueles espaços, estou convencido que não se importarão. A grande maioria, há sempre casos em que é difícil, em que as pessoas são renitentes, em que as pessoas, pronto, já por natureza até gostam de ir para os tribunais. Há casos... mas estou convencido que a grande maioria não será assim. Agora, pronto, vamos ver se isto depois no terreno, se isto é eficaz, se isto tem continuidade, porque houve muitos projetos que foram lançados e depois ficaram a meio do caminho. Este eventualmente terá que terminar, porque este tem financiamento do PRR e, portanto... Pois... O problema ainda está aí, porque há essa situação que foi adiantado, que tem que avançar o mais rapidamente possível, porque tem prazo e no final do contrato que temos com o Plano de Recuperação e Resiliência, esse dinheiro tem que ou é aplicado no terreno ou então depois volta para trás. Pois. Vamos lá ver. Eu acho que estas situações, para alguns proprietários, vai ser positivo, porque já não tiram um grande rendimento dos terrenos. Sim. Sendo indenizados, estamos a falar no Conselho da Sertã, 800 mil hectares e com uma verba de 120 milhões de euros. É o que está na notícia. Portanto, eu acho que, segundo se disseram lá, vai ser pago, e não é pago, indenizado por um preço justo. Okay. Para alguns até será positivo, porque dali, se calhar, já não faziam grande coisa. Para outros, tenham eucaliptos, perdem o rendimento do eucalipto. Pronto, mas vamos lá ver. Tem rendimento quem tem grandes áreas. Se não tiver grandes áreas, também não é por aí. Portanto, deixa de ter o rendimento dali, por isso é indenizado por isso. Mas nós não podemos pensar só na perda de rendimento das pessoas, temos que pensar na segurança das pessoas. E isto tem que ser pensado num todo. E, portanto, quando falamos na alteração de paisagem, e o Vítor Cabello, como acabou por dizer, já houve várias ameaças e não se vê nada. Este projeto é para ser executado até 31 de dezembro de 2025. E o dinheiro tem que ser gasto. E pela primeira vez temos dinheiro do PRR para pagar. Tem que se aproveitar. É uma oportunidade única de facto, executarmos uma situação destas. É inédito no nosso país, nunca houve. E, portanto, eu acho que
para alguns será positivo, noutros nem tanto, mas nestas coisas não se pode pensar como agora as pessoas deixam de poder plantar eucaliptos em determinadas áreas. Isso também vai acontecer. Aqui não pode. Antes podia-se, agora não pode. E, portanto, temos que coordenar. Esta questão dos grandes incêndios acontecem porquê? Por muitas situações, mas também pelo ordenamento ou falta dele. Não temos ordenamento. Se me disserem esta faixa vai evitar que passe o incêndio, se for um incêndio com grandes dimensões, com ventos fortes, como estiveram a decorrer os últimos, até a autoestrada, se calhar não, é mais larga e passa. Nós verificámos situações em que uma casa a explodir, em que lançou chamas para metros de distância. Portanto, mas em termos normais, é uma possibilidade. Sim, falou-se. Aliás, o 2017, a Albufeira da barragem da Agueira. Naquela zona ali da barragem da barragem da Agueira. E, portanto, o que acontece? A questão de dizer aos proprietários não têm que saber ir ao computador. E eu dou um exemplo. Na semana anterior, umas pessoas tinham comprado um terreno por uns milhares de euros, começou-se para construção. E só depois de fazerem um negócio é que foram verificar se o terreno dava para construir ou não. Eu disse, esta informação, nós damos a informação, não cobramos nada, e em 5, 10 minutos têm informação. Porquê é que não o fizeram antes da escritura? E, portanto, sabendo, e já foi dada informação por alto nas zonas mais ou menos, mas mesmo não o seja, ouviram falar no assunto, vão a alguém que entre no computador e que saiba ver a situação. Eu tenho um terreno aqui nesta zona, verifique se me afeta ou não. Mas mais, não tem que fazer isso. Eu acho que isto terá que ser como fazem nas expropriações quando se faz uma estrada. Primeiro, identificar os proprietários. Depois, contactar os proprietários, porque para os indemnizar tem que ter os contactos deles. E anda uma empresa no terreno a fazer isso. Exatamente. Portanto, não vão ser apanhados de surpresa. Podem concordar ou discordar, mas isso é um problema deles. Como disseram, concordando ou discordando, vai dar ao mesmo. Só tem a diferença é que ele vai para o tribunal gastar dinheiro por uma guerra que vai perder. Pronto. Já se sabe como é que é. E, portanto, outra coisa. A georreferência define o terreno, as extremas, não tem nada a ver, aquela faixa está condicionada. Quando vender o terreno, há uma particularidade. É que vai ficar registado naquele terreno que há aquela faixa ou uma área do terreno que está condicionada. Isso é importante para que quem vai comprar o terreno não seja induzido a erro. Tem uma área determinada e não tem conhecimento. Conhecimento tinha a obrigação de o conhecer, porque quando se compra vai-se ver o terreno e vai ver quais são as extremas. Mas pronto, é um ónus que vai ficar no registro do terreno, ou seja, não pode mudar. E este ónus só acaba quando se deixar-se justificar aquilo que foi criado. Quando se deixar que não corra risco de passar incêndios por ali, o que será difícil, continuando a paisagem de floresta como nós temos, o ónus nunca acaba. Portanto, é isto que as pessoas devem ter conhecimento. Muito bem, então, Vítor, quero terminar. Não, como eu digo, eu espero que isto tenha resultado. Já tivemos muitas situações mais ou menos idênticas nesta área, não exatamente iguais, como o João Carlos já disse aqui bem, porque é a primeira vez, segundo consta aqui, é a primeira vez, efetivamente, que há dinheiro, exato, e que há dinheiro, e as pessoas, a floresta, como já não é rentável, pode ser que é um incentivo para a pessoa, porque são proprietários, são donos. Isso pode efetivamente fazer a diferença. Mas depois já de aparecer um caso ou outro, casos esporádicos, como nós sabemos que há pessoas que não, ainda que lhe oferecessem uma fortuna, pronto. Mas como eles dizem aqui, a pessoa nunca perde o direito, aquilo continua a ser deles, abdica de uma situação privada para um bem público, para um bem comum, pronto, e eu acho que estou convencido que pode ser que isto dê resultado. Só para terminar, aqui uma situação, porque há dinheiro de facto, e é uma situação inédita e há que aproveitar. Mas estas condições, para bem e da forma como está a decorrer o ordenamento da paisagem e para nos defendermos dos grandes incêndios, isto podia surgir sem indenização nenhuma. As pessoas têm que pensar nisso. Se o Estado definisse como interesse público a mesma situação sem PRR,
faziam-no sem indenização. Essa é uma possibilidade. Interesse público é isto. E, portanto, havendo dinheiro, há que, de facto, é um mal menor, digamos assim. Interesse público é também avançarmos com as notas positivas e notas negativas do João Carlos Almeida. Ora, notas, o que é que eu trago aqui de notas? Então, aqui, sem ordem específica, nota positiva para começar, tem a ver aqui com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia. Vai fazer uma ampliação da creche. Nós temos conhecimento do aumento da população na Sertã e as dificuldades que as pessoas têm em arranjar lugar para os miúdos estarem e, portanto, aumentando a capacidade na Sertã, acho que é positivo. Portanto, Sr. Provedor e Santa Casa da Misericórdia estão de parabéns pela iniciativa. Nota negativa. A APA, por isso é que quando falo-se APA e CNF, fico com os calores. A APA continua intransigente em relação a vários aspectos, nomeadamente está-se aqui a fazer o programa novo da Ordenamento Albufeira de Castelo de Bode e continua mais do mesmo. Nós estamos completamente interditos de fazer seja o que for junto da Albufeira. Portanto, já há faixa de segurança, mas depois há outras zonas que a gente verifica que de outros lados, de outros concelhos, a coisa evolui. Então, se formos para o lado de Tomar, para ali, há completos condomínios de luxo junto da Albufeira, não sei como, porque para lá a Albufeira deve ser diferente, a água deve ser diferente, a paisagem deve ser diferente, não sei. Aqui tudo é interdito. O Trísio tem um potencial enorme. Está interdito aos particulares. Até para fazer lá uma piscina, colocar lá uma piscina fluvial, precisa de uma autorização especial dos senhores da APA. Para criar um acesso a um terreno que não tem uma barreira enorme, tem que se pedir à APA e eles não autorizam. Tem que se insistir, explicar porquê, porque se quer lá ir contrato ou não consegue. E, portanto, continuamos a falar de turismo, mas em ser interditados de usar os nossos recursos naturais. Depois, positiva, temos aqui o livro que foi lançado na Sertã há poucos dias, A Menina Feia, do David Ribeiro. É uma iniciativa do nosso conterrâneo que toca em aspectos, acho que importantes para a sociedade e que foi uma boa iniciativa. Eu acho que dar os parabéns também ao David Ribeiro e que tenha muita sorte com esta nova vertente dele. E para terminar, um bom exemplo, estamos aqui a falar na servidões administrativas, parar os fogos. Pampilhosa da Serra iniciou a preparação dos terrenos que foram estudados, que têm potencial para a produção de vinha, de bons vinhos, vamos ver se. E já iniciaram a limpeza dos terrenos e, portanto, parece que vamos ter ali um género de um Douro. De um Douro, de uma paisagem tipo Douro, porque se é inclinada, está exposta em determinadas zonas, vão ser criados patamares. Ou seja, é um exemplo, se calhar, uma experiência que pode ter muito sucesso, vamos ver, mas de uma zona que tem sido afetada grandemente também pelos incêndios, como nós, também pode ser positivo muitas vezes para travar os incêndios e, portanto, vamos ver, mas acho que é uma iniciativa muito positiva. E agora, Vítor Cavalheiro, também notas positivas e notas negativas. Então, começava pelas notas negativas. Nos trabalhos no IC8 eram trabalhos absolutamente necessários, não havia outra, mas eu acho que, não sei também se era possível, mas ouvimos muita crítica depois do acidente, e depois, mais tarde, outra intervenção, em que a notícia também da rádio constava, do corte do IC8. Eu acho que é negativo, porque não sei se havia possibilidade de ser noutros horários e noutro período, mas estamos a falar numa situação, criou uma situação altamente caótica na Sertã, que nem andava nem para trás nem para a frente. Se calhar não havia outras, mas poderia eventualmente haver. Eu ouvi muita crítica relativamente a isso, porque estamos a falar numa sexta-feira na Sertã, que não era fácil. Eu acho que, pronto, isto é negativo, independentemente daquilo da hipótese de ser noutra altura ou não.
Depois também demora na abertura do concurso público para um restaurante propriedade da Câmara Municipal. Também trouxe isto porque nós estamos também, já uma vez aqui falámos até no assunto, e não sei se até a nível da Câmara, que em setembro há muita coisa que fecha na Sertã. Que os proprietários são autónomos, cada um no período em que lhes convém mais, e não estou aqui a criticar, mas pronto, fica ali um bocado, há ali um vazio durante algum tempo. Este concurso também era importante, que aquilo que estamos a falar de um espaço público agradável, né? E que isto não se prolongasse muito mais no tempo. Depois, positivas, há muitas, nós estamos a falar de um interregno grande, há muito mais positivas do que negativas. Carvalhal, o Dia da Freguesia, dois eventos assinaláveis, apresenta um livro e tem um mirador, inaugurado um mirador, acho que são duas situações que valorizam muito a freguesia e são de realçar. Depois também o processo das obras da Escola Padre António Lourenço Farinha avança, embora não tenha sido com aquela rapidez, porque continuam as aulas decorrem na mesma, mas pronto, é um bom sinal também as obras avançarem. Depois há aqui uma situação hoje que não é muito vulgar, ou que muitas vezes a solidariedade de algumas pessoas, voluntários ajudam na vindima do seminário. Eu acho que isto já é uma coisa recorrente, já não é a primeira vez que acontece, mas eu acho que é de louvar realmente esta atitude, porque muita gente hoje já não está voltada para este voluntariado, e ajudar numa situação dessas acho que é muito importante. E depois agradecer ao João Carlos Almeida o facto de ter referenciado como nota positiva a ampliação da creche da Santa Casa da Misericórdia. Eu também tinha aqui puxar a brasa à minha sardinha, acho que é positivo. É positivo, não é para a Santa Casa, também é para a Santa Casa, porque é mais uma oferta, uma oferta de resposta numa área onde não existe, mas é bastante positivo para o Conselho, para aquela zona ali essencialmente, porque sabemos que há muita gente ali de espera que não consegue colocar os seus filhos na creche e muitas vezes ficam impedidos de ir trabalhar porque não têm quem fique com eles. Portanto, é uma nota positiva também. E assim chegamos ao final desta primeira edição do Prova dos 9, depois do regresso de férias. Recordo que o programa repete na próxima quarta-feira, depois das 21 horas, e fica também disponível em podcast na nossa página em radiocontestável.pt e também em vídeo em Contestável TV. Até de hoje, a 15 dias.